Olá, bom dia, boa noite a todos e a todas do mundo inteiro, em qualquer, se for numa vila, num casebre, o que importa é estarmos unidos com um único objetivo, o aprendizado. Estamos na cidade de Biel, na Suíça. Recebam esse carinho e esse abraço fraterno deste que é, ou desta que tenta ser a jardineira do Cristo. E ainda com ferramentas muito enferrujadas, cujas ferramentas se encontram bastante enferrujadas. Bom, então eu vou compartilhar a tela, estamos no capítulo 31, Vampiro. Acho muito interessante que o tema é muito atual, atualíssimo. Eram 21 horas, ainda não havíamos descansado se não em momentos de palestra rápida. Eu estava conversando com o seu Dilson para que possamos nos recordar que o André Luiz está na Câmara de Retificação e a responsável, no caso, é a Narcisa. Ele está lá se adaptando, por sinal, já está auxiliando a Narcisa e se comprometeu passar a noite toda, coisa que ninguém esperava que ele fosse fazer. Está como colaborador na Câmara de Retificação. Afinal, é a primeira tarefa que ele recebe. Recebe não, que ele abraça. Bom, então, por favor, coloquem as câmeras, que fica muito agradável para as pessoas que estão aqui. Porque só vejo tudo negro. Já basta, gente. Eu, hein? Para com isso. Então, eram 21 horas, ainda não havíamos descansado, senão em momentos de palestra rápida, necessária à solução de problemas espirituais. Aqui, um doente pedia alívio. Ali, outro necessitava passes de reconforto. Quando fomos atender a dois enfermos no pavilhão 11, onde ele está, isso é muito importante, pavilhão 11. Cadê que eu não estou conseguindo nem colocar sublinhado? Pavilhão 11, gosto dessa cor aqui. Escutei gritaria próxima. Fiz instintivo movimento de aproximação. Mas Narcisa deteve-me atenciosa. Não prossiga, disse. Localiza-se ali os desequilibrados do sexo. O quadro seria extremamente doloroso para os seus olhos. Guarde essa emoção para mais tarde. Olha só, o quadro seria doloroso demais para os seus olhos. Imaginem. Então, que vocês acham? Que vocês acham do que ela estava se referindo que seria bem doloroso para os olhos de André Luiz? Por que será, hein, que ela está falando o quadro seria extremamente doloroso para os seus olhos? Notem, não insisti. Entretanto, fervilhava-me o cérebro mil interrogações. Abrira-me um mundo novo à minha pesquisa intelectual. Era indispensável recordar o conselho da genitora de Lísias, a cada momento, para não me desviar da obrigação justa. Então, vamos trazer para a nossa reflexão. Por que será que há? Por que será que o André Luiz não estava ainda preparado para conhecer ou adentrar a este pavilhão, hein, gente? Alô? O que Estamos vocês aqui. acham? Então, Eu acho, sim, Zélia, que ele ainda não estava preparado para ver o que estava para chegar, sabe? Porque eles iam receber um espírito cujo esse espírito ele fala em bondade, mas
Na aura dele, desse espírito, tinha muitas manchas. Não, peraí, você está indo de adiante. Eu estou Já estou indo aqui, adiante. eu estou aqui, Aham. Então, é porque ele não estava preparado. ele tá no pavilhão 11. Então, ele Aham. escutou vozes e ele queria adentrar, porque ele, não se esqueçam que ele é médico no planeta Terra. E é Aham. automático, da mesma forma que quando nós escutamos um barulho, vamos diretamente de encontro a este. Aham. Então, a Narcisa falou, o quadro seria extremamente doloroso para os seus olhos. É porque ele ainda não estava preparado Então, para ver. observem que eles estão no pavilhão 11 e a Narcisa carinhosamente disse: Você ainda não está preparado para ver. Então, quando nós estamos completamente focados, no caso, no que se refere ao sexo, quando encarnados, e vamos trazer um vocabulário bem chulo, como diz o senhor, como é que é o nome? O senhor Odilson, para o nosso dia a dia. Imagine, porque nós não damos valor o que encontramos no plano espiritual em relação a isso. Porque quando nós estamos com um companheiro, com uma companheira, que é normal, como namorado, namoradas, ou esposo, esposa, isso é algo natural. Mas imaginem as pessoas que praticamente vivem ou estão preocupados só com isso. Como nós chamamos para o português brasileiro. Só pensamos naquilo. Né? Isso a gente usa muito no Brasil. Só estamos focados nisso. Imagine se ele não está em condições de ver. Agora, coloquem-se no lugar das pessoas cuja a mente só pensam nisso. E trocam cada vez mais de parceiros, só querem, como se diz, curtir a vida. No mundo espiritual, o André Luiz não estava preparado para adentrar a este local onde se encontravam esses irmãos. Imagine no nosso dia a dia, quando estamos nesta situação, só focados nisso. Como digo mais uma vez, em curtir a vida. Então, ele repete, não insistia. Entretanto, fervilhavam-me no cérebro 1000 interrogações. Abriram-me um mundo novo à minha pesquisa intelectual, porque, afinal de contas, ele é um médico. Pesquisa intelectual. Era indispensável recordar o conselho da genitora de Lísias, a cada momento, para não me desviar da obrigação justa. Por que será a obrigação justa? Logo após as 21 horas, chegou alguém dos fundos do enorme parque. Era um homenzinho de semblante singular, evidenciando a condição de trabalhador humilde. Narcisa recebeu com gentileza, perguntando: O que há, Justino? Qual é a sua mensagem? O operário que integrava o corpo de sentinelas. Isso aqui é importante. O corpo de sentinelas das câmaras de retificação respondeu aflito: Venho participar que uma infeliz mulher está pedindo socorro no grande portão que dá para os campos de cultura. Creio tenha passado despercebida aos vigilantes das primeiras linhas. Veja bem, ela passou desapercebida aos próprios vigilantes. Será que foi realmente desapercebida? Olha como os autores do livro Nosso Lar, porque nós sabemos que André Luiz é apenas aquele que está levando
ele está sendo um repórter, está levando o conhecimento que lhe foi transmitido a Chico Xavier, em 1939. Certo? Todos de acordo? Sim. Entenderam por que a minha questão creio que tenha passado despercebida. Será? Será? E por que não a atendeu? Interrogou a enfermeira. O servidor fez um gesto de escrúpulo. Deixa eu ver aqui, porque está tudo marcado. Agora vem, viu, Marinete? Interrogou a enfermeira. E explicou. Segundo as ordens que nos regem, não pude fazê-lo, porque a pobrezinha está rodeada de pontos pretos. Então, eles já estão cientes do real significado. Do real significado desses pontos pretos. Que me diz? Revidou Narcisa assustada. Sim, senhora. Então, o caso é grave, é muito grave. Curioso, segui a enfermeira através do campo enluarado. A distância não era pequena. Lado a lado, via-se o arvoredo tranquilo do parque, muito extenso, agitado pelo vento caricioso. Havíamos percorrido, olha aqui, gente, onde eles estão? Eles estavam no pavilhão 11, Muito bem. E está indo para onde? o sítio onde está esta entidade. Certo. E onde está a entidade? A entidade está, deixa-me lá ver. Onde está, gente, a senhora? Perto Ela das pôde entrar? Ela pôde câmaras entrar? de Ela retificação. entrou? Entrou. Ela entrou? Câmaras de retificação. Ela entrou? Marinete, ela entrou? Seu Dilson, ela entrou? Sim, ela entrou passando despercebida, o vigilante. Ela entrou na colônia? Ou ela está em frente ao portão? Não estou te escutando. Ela está entre linhas. Ou seja, passou a primeira parte da vigilância, mas ainda não entrou na colónia, porque deve de haver vários pontos de segurança e ela passou um deles. Só que está entre esses dois pontos, entre a primeira passagem e o segundo, quando foi detectada. Logo, eles saíram do pavilhão 11 e vão até entre esses dois pontos de segurança, onde se encontra a senhora. A outra cancela. Ele se referiu muito bem aqui, despercebida aqui. Deixa eu ver se eu também estou como na Marinete. Marinete, eu não estou te escutando, viu? Ela não está a falar? Ela falou sim. Não falou que falei ela tem o antes. microfone fechado. Ela falou, mas É. o microfone estava desligado. Pois. Zé, Oi. o vampiro tinha 57 pontos negros. Não chegamos 56. ainda até lá. Não chegamos lá. Não chegamos lá. Ah, tá. Depois aí eu É. falo. Então, ele estava no pavilhão 11 e indo, vamos dizer, como o Sandro falou. O Sandro falou aqui. Venho participar que uma infeliz está pedindo socorro no portão. No portão, que dá para os campos de cultura. Ela não adentrou. Por isso que ele está pedindo permissão, que foi até Narcisa. Se ela estivesse lá, ele não iria pedir permissão? Por que ela não? Porque ela foi freada pelo Justino. Zélia, mas aqui, Em fazer como a tu sua estás a dizer,
Mas aqui antes, depois do que tu estás a dizer, ela diz que ela está pedindo socorro no primeiro portão, ou seja, ela não entrou direto. Ela não entrou, faça a sua aura negra. Depois ela diz, creio que tenha passado Você despercebida aos voltou vigilantes agora, das Sandro, primeiras você linhas. voltou agora. Você tinha caído e voltou agora. Eu estava a dizer que sim, tu disseste que ela estava no grande portão, só que ahm, os guardas da colônia não estão no primeiro portão, eles estão para lá do portão. Por isso é que tem aqui os vigilantes. Creio que ela tenha passado despercebida aos vigilantes das primeiras linhas. Das primeiras linhas, Sandro, significa que são várias etapas. Foi o que Então, eu ela disse. passou desapercebida. Que eu te digo uma coisa, eu não acho que ela tenha passado desapercebida. Ele está colocando despercebida, mas, na verdade, se ela não tivesse passado despercebida, não teríamos argumentos para estar estudando agora. Não, Sim, eu Zé, aqui. é verdade. Desculpe só, Wilson. Oi. Está falando a palavra creio. Creio não é segurança. Pois é. Aí, Sandro. Não, aqui na palavra despercebida, eu penso que isto é uma metáfora. Deve ter, não sei, agora tem a ver com. Estou eu aqui a subjugar. Eu penso que o despercebida terá a ver com a condição que esse irmão tem. Porque o despercebida aqui parece-me vir num sentido figurado Bom, e o não que pela vai palavra em realmente si. importar que seu Dilson. Seu Tinha Dilson. falado, a palavra creio já passa uma mensagem de ter dúvida. Exatamente. E ela dá aqui, ó, no portão, no grande portão que dá para os campos de cultura. Ela não adentrou, ela está em um local ele se referiu aos campos de cultura. Ela não adentrou a colônia, ela está em frente aos campos de cultura. Né? Então, continuando. E por que ela não pôde adentrar? Porque não foi. E a Narcisa perguntou: uai, por que você não deixou que ela entrasse? Por quê? E dos pontos negros que ela Por trazia. causa dos pontos negros. Agora, que me diz, olha só, eles estão sabendo, e André Luiz, coitado, não estava entendendo nada, que nem nós. Até então, quem não leu o livro, quem não leu, vai dizer, que pontos pretos são esses? Sim, senhora. Então, o caso é muito grave. Curioso. Seguir a enfermeira através do campo enluarado. Isso aqui já lemos. O que eu achei interessante que eles estavam no pavilhão 11 e foi para o portão lá do que dá ao campo de cultura. Mais de 1 quilômetro. Olha aqui, ó, quando atingimos a grande cancela, quer dizer, o grande portão, ela está no portão. Esses vigilantes, vamos dizer assim, de primeira linha, como foi quem falou? Não sei se foi Sandro ou seu Dilson. São vários. Então, ela passou desapercebida, supostamente, pelos primeiros responsáveis da segurança. Vamos dizer que o NEC tem segurança aqui. Aí tem a primeira, a segunda e o terceiro. Então, chega a Zélia, quer complicar o ambiente do NEC. Zélia adentrou já o primeiro. Mas foi captada pelo Justino. Nós não sabemos, nós sabemos que ele é um sentinela da Câmara de Retificação. E quando ele viu esses pontos pretos, ele já sabe que é algo grave. Por isso, foi lá em busca para perguntar o que, poxa, o que eu faço? Deparou-se-nos, então, a miserável figura da mulher que implorava socorro do outro lado. Olha, socorro do outro lado, onde eles se encontravam.
Nada vi senão o vulto da infeliz, coberta de andrajos, quer dizer, de farrapos, rosto horrento e pernas em chaga viva. Mas Narcisa parecia divisar outros detalhes, imperceptíveis ao meu olhar, dado o assombro que estampou na fisionomia ordinariamente calma. Então, Narcisa percebeu que estava com essa... Ah, lá, lá. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vai ficar assim mesmo, depois eu vejo. Filhos de Deus, bradou a mendiga ao visitarmos. Dai-me, olha que interessante, dai-me abrigo a alma cansada. Onde está o paraíso dos eleitos, para que eu possa fruir, ou seja, desfrutar a paz desejada? Onde está o paraíso dos eleitos? Vocês veem como é grave isso, gente? Que quando chegamos no mundo espiritual, que temos esse ponto de vista, olha só, onde está o paraíso dos eleitos? Aquela voz lamuriosa, quer dizer, aquela voz lamentosa, sensibilizava meu coração. Narcisa, por sua vez, mostrava-se comovida, mas falou em tom confidencial. Você não está vendo os pontos negros? Não, respondi. Sua visão ainda não está suficientemente educada. Por que será que a visão de André Luiz não está suficientemente educada? Porque ainda não tinha atingido o próximo patamar da evolução. Sandra, o seu Dilson? Acho eu, não sei. Posso estar errada. Assim, eu penso que a mãe não está de todo errada, porque ele não vê, porque os olhos deles ainda não estão treinados para poder ver, ou não sabe o que são esses pontos negros. Não, ele não vê mesmo. Ele não vê mesmo. Ele não vê. Eu disse que aí é a evolução dele que não o deixa ver, que impede dele ver. Vamos lá. Ô, Sandra, você sabe falar japonês? Sei. Sabe falar japonês? Não. Sabe falar japonês? Não. Para se falar japonês, o que tem que ocorrer? Aprender. Tem que aprender a língua, né? E para você aprender, você tem que fazer o quê? Tem que estudar. Ir às aulas. Aham. Ir às aulas e estudar. Estudar. Para poder o quê? Compreender. Uhum. Qual a situação de André Luiz nesse momento? Ele está a observar o que se passa à volta para poder mais tarde estudar para. Justamente. Estava aprendendo. Exatamente. Ele está como aprendiz. Então, como aprendiz, pronto. Seu Odilson é o professor de japonês de Sandro. O Sandro mora na Suíça na parte francesa, chega lá no Japão. Que idioma ele vai falar com o seu Odilson? Francês. Português. Como é que... Eu não estou te vendo, Sandro. Eu sei português. Não, o seu Odilson sabe falar japonês? Sim, mas ele sabe falar português, que ele teve 2 anos em Portugal. Então, para poder perceber aqui, foi o que mais ou menos a Celeste falou. Ele não consegue nem ver os pontos pretos, negros, porque não está vendo, porque não está preparado ainda. Ele está estagiando. Exato. Ela ainda não está suficientemente educada. Pronto. Eu chamei isso aqui, a atenção de vocês, por algum motivo.
Quantas vezes nós, não, durante no nosso dia a dia, passamos por isso. Algumas pessoas, no nosso lar, uma pessoa vê, ou sei lá o quê, a filha de vocês, ô pai, você não viu isso aqui, não? Não, porque a nossa mente está focada em outra coisa. Então, nesse caso, o André Luiz não percebe porque ele está aprendendo a dominar tudo isso. Né? Bom, algum ponto que chamou a atenção aí, gente? Hein? Não? Não, não. Na minha parte, não. Seu Dilson? Não. Tudo certo. E depois de ligeira pausa, continuou. Se estivesse em minhas mãos, abriria imediatamente a nossa porta. Aí, ó. Mas quando se trata de criaturas, nestas condições, nada posso resolver por mim mesma. Preciso recorrer ao vigilante chefe em serviço. Quando se trata de criaturas nestas condições. Assim dizendo, aproximou-se da infeliz e informou em tom fraterno: faça o obséquio de esperar alguns minutos. Voltamos apressadamente ao interior. Olha aí. Para aqueles que pensou que ela... Olha, foi mais de 1 quilômetro. Não se esqueça. Pela primeira vez, entrei em contato com o diretor das sentinelas das câmaras de retificação. Narcisa apresentou-me e notificou-lhe a ocorrência. Ele esboçou um gesto significativo e ajuntou. Qual é a ocorrência, gente? A ocorrência era o estado em que ela se apresentava. Com os pontos negros, com... Tá, então ainda já sabemos. Em chagas. Na verdade, o que está pegando aí, eles não estão preocupados com as pernas dela. O que eles mais estão... Todo o estado dela, principalmente os pontos negros. Não. Os pontos negros que chamam a atenção. Foi por isso que o Justino foi até Narcisa. Todos entenderam isso, né? Tem alguma dúvida? Gente, eu estou perguntando. Não. Fez muito bem comunicando-me o fato. Vamos até lá. Dirigimos-nos os três para o local indicado. Chegado a cancela. E agora, como se chama o diretor? Paulo. O irmão Paulo, orientador dos vigilantes, examinou atentamente a recém-chegada do umbral. Olha que interessante. A recém-chegada da onde? Do umbral. E disse: esta mulher, por enquanto, não pode receber o nosso socorro. Trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje. É preciso entregá-la à própria sorte. Por que será? Mais à frente vamos ver. Hein, Zélia? Nós desavisados poderia imaginar, puxa, que falta de caridade. Só que ela ia perturbar todo o ambiente, porque ela... E vamos ver agora, né? Um dos mais fortes vampiros, né? Então, eu estou chamando a atenção, estou indo devagarzinho, senhor Edilson, para vermos o caso como é complicado no mundo espiritual, que para nós, às vezes, é natural, né?
Aqui na Terra você não ia observar esses detalhes que lá Pois eles é. observam. Pois A não é. ser que o médico seja vidente, aí ele pode sim. Senti-me Não é meu caso. Não é meu caso. Ainda. Senti-me escandalizado. Não seria falta de deveres cristãos abandonar aquela sofredora ao azar do caminho? Narcisa, que me pareceu compartilhar da mesma impressão, adiantou-se suplicante. Mas, irmão Paulo, não há um meio de acolhermos essa miserável criatura nas câmeras? Zélia, Uhum. Zélia, olha o que eu li ontem aqui no Livro dos Médiuns. Na questão 76, no item 8. Podem obter-se curas unicamente por meio da prece? Sim, desde que Deus o permita. Pode dar-se, no entanto, que o bem doente esteja em sofrer por mais tempo. É que o bem do doente esteja em sofrer por mais tempo. Então julgais que a vossa prece não foi atendida. Está mais ou menos enquadrada aí. Ela não tinha condição de ser recebida, ela ia perturbar tudo quanto é ambiente. É igual você, quando chega num ambiente negativo. Mas a você gente não sente... viu ainda isso, seu Dilson. A gente está ainda lá nos pontos negros, porque nós nem sabemos o que significam esses pontos negros. Permitir essa providência, esclareceu ele, seria trair minha função de vigilante. Por quê, hein, gente? Reflitam. E indicando a mendiga que esperava a decisão, a gritar impacientemente. Olha o que o senhor Dilson está falando. A gritar impacientemente, exclamou para a enferma. Já notou, Narcisa, alguma coisa além dos pontos negros? Agora era minha instrutora de serviço que respondia negativamente. Pois vejo mais, respondeu o vigilante-chefe. Baixando o tom de voz, recomendou. Conte as manchas pretas. Narcisa fixou o olhar na infeliz e respondeu, após alguns instantes. 58. 58 pontos negros. Então, observem, porque agora sim vai iniciar o estudo, viu? O irmão, com a paciência dos que sabem esclarecer com amor, explicou. Esses pontos escuros representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Repito, ao nascerem. Elas nasceram. Eita. Em cada mancha, vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada, umas por golpes esmagadores, outros por asfixia. Essa desventurada criatura foi profissional de ginecologia. Quem foi ela? Hein? Médica. Médica, a doutora ginecologista. A pretexto de aliviar consciências alheias. Entregava-se a crimes nefantos. O que vem a ser nefantos? Perversos. Explorando a infelicidade das jovens inexperientes, de jovens inexperientes. A situação dela é pior que... Olha só, gente, isso me chamou muita atenção. É pior que a dos suicidas e homicidas, que, por vezes, apresentam atenuantes do seu vulto. Então, agora vamos parar um pouco aqui e vamos até o Livro dos Espíritos.
Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Sim. Hã? Sim. Pronto. Na segunda Alô? parte do Livro dos Espíritos, capítulo 7º, tem dizendo, retorno à vida, à vida corporal. Por favor, Celeste, você poderia ler para mim? Sim. Retorno à vida corporal. O aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção, há sempre crime, quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida à criança, antes do seu nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo devia ser o instrumento. Tudo bem. Tudo bem. Então, o aborto é permitido pelas leis divinas? Não, de maneira nenhuma. Agora, Só se... aí agora vamos ver, Celeste. Aí agora vamos ver. Por favor, leia aqui a 359. No caso em que... Então, agora não posso. Espera aí, só um bocadinho, ok? Podes tirar um bocado, podes parar um bocado. Há sempre crime quando se trans... É 359? Aqui, Flor, ó, 359. No caso em que a vida da mãe estivesse em perigo pelo nascimento da criança, haveria crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? É preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o que existe. Continuou? Bom, e aí, gente, vamos comentar um pouco? Quando principalmente as mulheres que vão fazer o controle, como se chama mesmo, Celeste e Marinete? Quando estão grávidas, pré-natal. Pré-natal, né? Não, é planeamento familiar. Hã? Sim. Como é que é? Aqui é planeamento familiar. O Como é que controle. é, gente? Como é que é aí, Marinete? Que eu esqueci aí. Quando você estava grávida, você ia fazer o controle. Como se chamava isso? Aqui faz no planeamento por um obstetra. Certo. Esqueceu, foi, Marinete? Já teve tanto tempo que eu esqueci. Eu acho que não Certo. deve ser diferente. Mas a Mas ginecologista é só chamava a pré-natal atenção mesmo, para não consegui. vocês. Ela chamava a atenção. Inclusive, eu achei muito interessante que aqui, eu digo Suíça ou Europa, eu não sei em Portugal. Eu não sei em Portugal. As médicas dizem que nós não deveríamos comentar nem com os próprios familiares que a pessoa está grávida, só após os 3 meses. Isso, para mim, foi uma coisa, é uma coisa nova. Porque a primeira coisa que a mulher quer transmitir aos seus familiares é que está grávida. E aqui não, só depois do 3º mês. Chegados deve-se dizer, a outros é que não. Os mais chegados, aos pais, por exemplo. Não. Aqui na Suíça, eu estou dizendo da Suíça. Da Inclusive Suíça. aos próprios familiares, eu não sei na Alemanha, em Portugal. Aqui, até para os próprios familiares, é evitado, porque pode ocorrer um aborto natural. Né? Então, vamos dizer, não é, Marinete? Exatamente. Não é? Aborto espontâneo, minha querida. Hã? Aborto espontâneo. Igual. Natural, espontâneo de igual. Bom, igual. Primeiro que espontâneo vai ser... Igual espontâneo, um caminhão cheio de japonês. Não, igual, porque espontâneo, se ela poderia estar se referindo espontâneo, ela poderia estar na 2ª ou na 3ª semana. Ela está no 3º mês. Então, não é tão espontâneo assim. Então, nesse caso, o que a ginecologista vai chamar a atenção, não diga, porque ainda há um perigo. Só que, nesses 3 meses, ela vai fazer todo um chequeio. E a primeira coisa que ela vai se fixar aqui, estamos na Europa,
Se tiver um problema físico, o que ela vai indicar, Marinete? Fazer um aborto. O aborto. Exatamente. Estou mentindo, Marinete? Não, não está não, porque isso aconteceu comigo. Eu não sei em Portugal, mas aqui, pelo menos, é isso aí. Se o feto estiver com algum problema físico, para eles, é completamente natural. Porque o que eles dizem, Marinete? Bom, eu acho que... Aqui também. Aí também, Celeste? Se os pais aceitarem, sim. Se não quiserem, que continue a gravidez, sim. Pois é. É porque pelo menos no nosso país, isso não ocorre. Pelo menos no meu tempo. Não ocorria, muito pelo contrário. Nosso tempo talvez não, mas agora ocorre. Pois, não, aqui Suíça, Alemanha, isso é normal, mas no meu tempo, nunca uma médica falou isso. Muito pelo contrário, tinha até instituições que a própria médica às vezes indicava. Na minha época, eu não sei, está tudo mudado, né? Então, no caso, nós vimos que o aborto, nós sabemos disso, nós já sabemos disso. Até em caso com problemas físicos, mentais, porque isso pode estar físico, não é aconselhável. Agora vamos, já li, a Celeste liu a 360, não é isso? Vamos retornar ao que vimos, para depois voltarmos aqui. Vocês querem comentar alguma coisa? Vocês estão muito calados falando sobre aborto, gente. Isso aí é o que está no auge no nosso país, no terceiro mundo, onde estão surgindo leis que querem aprovar o aborto. Não é, Maria Helena? É falta de conhecimento espiritual. É que leva, as pessoas, os governantes a permitirem. Conhecimento espiritual será, o Celeste, será? Sim, eu acho que sim, porque pensam que há 1 mês ou 2 meses que não existe um ser e, portanto, para eles não é crime. Para mim, é caro. Aqui, os seguros, que primeira coisa vão ver, primeira coisa que vão contar é com o bolso. Porque uma criança que vem com problemas físicos, eles sabem quanto vai ser caro. Vai ter que ter tratamentos específicos para o caso dela. Existe Heine. Aqui se chama Heine, eu não sei aí em Portugal como é que é o nome. Então, dependendo do caso, a criança vai ficar com a mãe durante um tempo, mas depois vai ser encaminhada para esse local. A mãe que vamos dizer, que tinha uma carreira, não vai mais poder trabalhar. Vai ter que se dedicar inteiramente à criança. Vai viver em função da criança ou das crianças. Imagine se for gêmeos. Não é? Então, para mim, antes da falta de religiosidade, para mim, eles veem muito o lado financeiro. Estou mentindo, Marinete? Não, não mexe no bolso dele, por favor. Não é? Uhum. Para quem conhece mais ou menos a parte de asilos, quem trabalhou, que tem contato, aqui era por dia 100 francos diário. Imagine, para um idoso, imagine com essas crianças que têm problemas que necessitam de tudo. Então, eles vão pensar na religiosidade? Não. Vai pensar que a mãe vai deixar de trabalhar. A mãe, aí sim, Celeste, por não ter uma educação em casa, pode até tido, porque teve aqui casos onde uma brasileira ela viu, porque tem um problema já hereditário, estava grávida e a ginecologista falou assim, olha, Frau Silvina, não, vamos lá, colocar, Frau Holtz,
o filho da senhora veio com o mesmo problema que a senhora comunicou, que é hereditário. Recomendo que a senhora aborte. Como era, ela não tinha nenhuma. Aí sim, Celeste, não teve uma educação, entre aspas, de Zélia, religiosidade. estou a falar isso no geral. Se Não, mas nós houvesse esse estamos conversando, conhecimento, mas nós estamos conversando justamente para aprendermos. Porque sem conversar, sem trocar ideia, para que eu vou estar aqui? A gente vai estar aqui. Então, cada um pega o seu livro e lê e comente sozinho. não, desculpe, não era isso que eu queria dizer. Então o que eles veem mesmo é assim, olha, a criança vai nascer dessa forma. No caso, a pessoa que eu conheço, ela ficou num estado que ela não sabia o que fazia. E ela escutou o conselho da médica, era ginecologista dela. Ela não queria, no ponto de vista dela, ter um filho deficiente. Né? Então, ela fez o aborto. Quando ela estava começando, eu estou dando um exemplo, quando ela estava estudando conosco sobre a parte do aborto, ela chorava de remorsos. Por quê? Ela dizia, eu não tinha noção de que o aborto, perante Deus, teria era um crime. Porque o que minha médica falou é que meu filho, minha filha, viria com problemas graves, sérios. Então, ela aconselhava aqui de uma forma natural, neste caso, ou nestes casos, em abortar. Por que estamos conversando sobre isso? Porque é natural para nós. Né? Alguma coisa a mais? Aí, nesse caso, a senhora não é culpada, Não. é a médica que É. aconselhou. É. E você viu, Celeste, que nesse caso aí, a ginecologista que estamos conversando, ela nem abortou antes. A criança nasceu e ela assassinou as crianças. Pois. Ainda é pior. Como assassinava? Embora, quando se faz o aborto, também há vida, quando nasce e mata, o crime já é mais grave. Pois é. Você sabe o que está asfixia? Golpes esmagadores, gente. Mesmo crimes bárbaros. E observem que nós sempre falamos sobre Peraí, deixa eu ver aqui, está aqui embaixo. Ah, gente. Eu peguei aqui, que era dos suicidas, dos assassinos. É no final dessa página. Mas nós não lemos aqui ainda. Mas nós falamos que neste caso, é pior que os assassinos e os suicidas. É pior que a dos suicidas e homicidas, que por vezes apresentam atenuantes de vulto. Pois é, porque muitas vezes os suicidas, eles estão obsediados. Por outros. Pois. Estão obsediados. Neste caso, a médica que é responsável por suas pacientes, quantas foram? Quantas pacientes? É isso que está a perguntar? Sim. 58. Claro, foram pacientes porque ela fez o quê? Abortou 58 crianças. Então foram 58. Se bem que cada uma pode ter uma mãe aí, vai que de repente Marinete tem 4, né, não? Pronto. Alguma coisa a adicionar, a acrescentar, seu Dilson? Então, nós estamos vendo o quanto é grave. Hã? Seu Dilson? Isso não, está bem claro. Não é? Aqui, gente, aqui, ó. Suicidas e homicidas. Pior que os dos suicidas e homicidas. Então, continuaremos. Recordei assombrado os processos da medicina, em que muitas vezes enxergara de perto a necessidade da eliminação de nascituros para salvar o organismo materno, nas ocasiões perigosas. Mas, lendo-me o pensamento, o irmão Paulo acrescentou: não falo aqui
de providências legítimas, que constituem aspectos, olha aqui, de provações redentoras. Refiro-me ao crime de assassinar os que começam a trajetória na experiência terrestre, com direito sublime da vida. Eu acho um contrassenso, sabe? É que, para mim, às vezes é difícil entender, porque os médicos, eles fazem um juramento em favor da vida. Para salvar. Para salvar. Aqui eles estão assassinando. Para mim é contraditório isso. Porque mesmo que o feto esteja com um problema físico, ele está vivo. Hein, Célia? O Bezerra de Menezes falou, não lembro quando, que existe muito mercenário, médicos mercenários, é por isso. Não adianta jurar. Se ele não tem espiritualidade, se ele não é evoluído, ele é materialista, é mercenário, ele vai estar pouco ligando, ele quer ganhar dinheiro. Esse é o problema. Não adianta então, jurar. no caso... Jura, quanta gente jura fidelidade? Eu vou ver com você eternamente, até você desencarnar. E vive 2 meses, 3 meses, 1 ano. Mesma coisa. Não, eu entendo o Senhor, mas como a nossa realidade aqui é outra, que o que nós vemos aqui é que como o Senhor está se referindo, é puramente material, por ser caro. Porque os seguros de saúde daqui são caros. São simplesmente por causa disso. Eles não vão pensar que ou vão estar com problema de consciencial. Não. É por realmente ser caro. E 100 é pior ainda, né, Zélia? Oi? E 100 é pior ainda. Pois é. Exatamente. Porque muitos são os irmãos e irmãs que estão sem documentos, no negro, como se diz aqui, né? Como nós vimos na caso da pandemia. Pessoas, compatriotas nossos, famílias que chegaram do Brasil, a pessoa estava grávida, e como ia-se? Não podia ser atendida. Estava no ilegal. Bom, vamos continuar. Alguma coisa mais, Sandro? Estou atento ao que vocês estão a dizer, porque eu não posso concordar com o que tu dizes. Porque o Soldilson tem razão. Aqui na Suíça há 2 situações. Há a situação, sim senhora, das seguranças que são caras, mas há, sem dúvida alguma, uma instituição de mercenários. E isso acontece muito na saúde, porque as pessoas estão preocupadas em quanto é que vão gastar, em quanto é que vão ganhar, porque se não fosse assim, as pessoas, quando têm algum problema, não iriam para casa sem o problema resolvido, como acontece no terceiro mundo. Quando falo terceiro mundo, falo, por exemplo, Portugal, em que nós falamos, toda a gente diz que a Suíça tem uma saúde excepcional. É mentira. Tem uma saúde excepcional para quem não conhece o que é saúde. Por exemplo, Portugal, eu posso dizer que não importa se és rico, se és pobre, se entras num hospital com um problema, não sais até ficar resolvido. E aqui as coisas não acontecem muito bem assim. Se não tiveres seguro, não és tratada, não é? Basicamente, empurram-te. Porque aqui nós sabemos, meu querido irmão, que se essas pessoas fossem procurar o social, elas estariam amparadas. Inclusive, há associações para pessoas indocumentadas. Zélia, com o devido respeito, eu guardo a tua opinião,
mas aqui não tem a ver com ir às associações ou não ir às associações, porque as pessoas não precisam de ser pobres e mesmo quem paga o seguro não é assim tão bem tratado como noutros lados. Agora é assim, se nós não conhecemos outras realidades, com certeza, o que nós conhecemos é o que funciona. Sim, tudo bem, eu concordo plenamente contigo, até um ponto, nós estamos nos referindo aqui, o que estamos nos conversando é que as sugestões que são dadas legalmente, eu não sei qual é você está no cantão diferente do nosso, que é o cantão latino, então eu não sei como é que é a procedência aí. Porque até de cantão para cantão, na Suíça, muda muito o ponto de vista. Você sabe disso, né? Então, a experiência que eu tenho aqui, que não vai, eu não sei como seria. As associações, eles vão e organizam isso. Eu não posso dizer porque eu não estou dentro, mas o todo é um só. O que realmente não vai importar se é pobre, rico, milionário, não vai importar. Se houver um problema físico, o médico vai aconselhar a paciente a abortar. É isso que nós estamos comentando. É só isso. O ponto que nós estamos chegando aqui é só esse. É o absurdo para mim, de uma pessoa que estudou, sugerir isso. É só isso que nós estamos comentando. Sim, mas isso também sou obrigado a concordar com o Sr. Dilson, porque muitas vezes as pessoas não vão, os profissionais não vão, vão nessa diretriz por desconhecimento da vida além da morte e por desconhecimento que, a partir do momento que o feto é fecundado, há a existência de vida. Da vida. Também é essa ignorância da parte dos médicos. Eu isso concordo. Na minha opinião. Eu não posso falar porque eu tenho uma médica, tenho isso, eu não posso dizer que encontrei um médico que tenha religião. Primeiro que eles nem vão falar para mim. A primeira coisa que uma ginecologista para uma mulher que esteja grávida, percebendo que há um problema, é o aconselhar. É isso que nós estamos conversando. É o fato deles proporem isso. Se tem ou não religiosidade é um segundo ponto. Nós estamos questionando este absurdo. Zélia, mas houve uma coisa. Desculpa estar-te a interromper, mas o aconselhar do médico tem a ver com os seus valores e tem a ver com a maneira como ele vê a vida, independentemente da profissão que tem. Sandro, não tem a ver com valores. Claro que tem, porque se um médico for acreditar na vida depois da morte e acreditar que a seguir a fecundação há uma existência da vida, ele não vai aconselhar a abortar. Aconselha a abortar, porque temos casos aqui em que uma pessoa que estava aqui... De médicos espíritas? Ginecologista. Espírita? Sandro, como é que eu vou falar de espírita? Eu estou na Suíça. Assim, um ginecologista, um oncologista, eu vou dizer, saber se ele é espírita, kardecista ou espírita. O ponto não é esse. O ponto é que aqui é normal para nós. Eu não sei, para mim, eu não estou falando. Sim, aqui é normal para nós, porque as pessoas são materialistas, não têm uma visão diferente da vida. Então aí eu consigo compreender e aceitar o que estás a dizer. Agora, mas é isso que nós estamos conversando. Eu falei plenamente. Célia, eu falei plenamente que para mim é complicado aceitar uma pessoa, é como você, como cozinheiro, sabendo que vai fazer mal para a Celeste, Celeste é alérgica a camarão, colocar o camarão na comida dela. É isso que eu estou comentando. Não, Zélia, porque isso só... Houve uma coisa, isso que tu estás a dizer, um cozinheiro colocar uma coisa que outra pessoa não pode comer, só é mau se ele souber e fizer da mesma maneira. Porque se ele não souber que vai fazer mal na outra pessoa,
para ele tá tudo certo. É verdade, Sam, tá certo. Então, Não é? não, são questão de pontos de vista. Eu acho que tá tudo certo aí. É questão de pontos de vista. Eu acho que tá tudo certo. Cada um tem que expor aquilo que pensa. E é isso. Paramos aqui. Aqui não foi? Isso. Pronto. Quem quer continuar lendo? Posso ler? Demonstrando Aqui. a sensibilidade das almas nobres, Narcisa rogou. Irmão Paulo, também eu já errei muito do passado. Atendamos a esta desventurada. Se me permite, eu lhe dispensarei cuidados especiais. Reconheço, minha amiga, respondeu o diretor da vigilância, impressionado pela sinceridade, que todos somos espíritos endividados. Entretanto, temos a nosso favor o reconhecimento das próprias fraquezas e a boa vontade de resgatar nossos débitos. Mas esta criatura, por agora, nada deseja senão perturbar quem trabalha. Os que trazem os sentimentos calejados na hipocrisia imitem forças destrutivas para que nos serve aqui o serviço de vigilância. Aqui. Então, aqui o ponto é esse. Qual o objetivo dessa senhora? A senhora, na minha opinião, quis passar por aquilo que ela não era. Por exemplo, dizia que sofria, e eu acredito que sim, mas a consciência dela também acusava do erro praticado. Só que ela não queria admitir, não quis ter a humildade de admitir que o que ela fez no mundo espiritual, no terreno podia, mesmo no terreno consegue, a nossa consciência acusa-nos. No espiritual ainda com mais visibilidade. Portanto, eu acho que aí a humildade dela, a falta de humildade é que lhe fez ter estes sentimentos de hipocrisia. Eu fico me questionar, sabe, Celeste, sobre a humildade. Porque será que se ela tivesse esse ponto de vista de humildade, ela ia assassinar 58 crianças? Pronto, ela quando fez o que fez, ela achou que estava a fazer bem. Isso. Embora, porque assim, Zélia, todos nós temos o livre-arbítrio e sabemos o que é o bem e o que é o mal. Nós podemos fazer mal, mas a nossa consciência, quer queiramos, quer não, acusa-nos. E nós às vezes não admitimos. Achamos, não, fizeste mal, não fiz nada. Foi bom eu ter feito isso. Portanto, na vida corporal, eu acredito que ela fizesse isso pensando que estava a fazer bem, embora a consciência a acusasse de fazer mal. Isso. Conforme dizem os espíritos, o espírito no mundo espiritual é mais livre e analisa melhor as suas situações de erros. E ela mesmo no mundo espiritual, então, talvez, não sei se ela teria condições porque ela estava no umbral, não sei. Aí já não sei se ela reconhecia o erro que ela praticou. Vamos ver o que ele diz aqui, né? Os espíritos dizem que ela, não sei. Pela resposta dela, porque eu já li o resto, eu acho que foi falta de humildade. Na verdade, ela estava achando que estava sendo salvadora da pátria. Porque, olha só, lê as posteriores, por favor. E sorrindo expressamente exclamou, busquemos a prova. O vigilante-chefe aproximou-se então da pedinte e perguntou, que deseja a irmã do nosso concurso fraterno? Socorro, 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 respondeu-lhe a Quimosa. Mas, minha amiga, ponderou acertadamente, é preciso sabermos aceitar o sofrimento retificador. Por que razão tantas vezes cortou a vida a entezinhos frágeis que iam à luta com a permissão de Deus? Ouvindo, inquieta, ela exibiu terrível carantonha de ódio e bramou. Quem me atrai essa infâmia? Minha consciência está tranquila, canalha. Empreguei a existência auxiliando a maternidade na terra. Fui caridosa, crente, boa e pura. Aí, como você foi, a consciência, ela estava sendo... A consciência dela dizia-lhe o contrário daquilo que ela tinha feito. Mas nós sabemos que não é verdade.
Interessante. Ó, minha consciência está tranquila. Tranquila. Empreguei a existência auxiliando a maternidade. Gente, pela madrugada. Porque na ótica dela, na maneira dela ver as coisas, estava certa. Mas a consciência não lhe acusava tranquilidade, de certeza absoluta. Mas é isso que nós estamos justamente conversando. Sim. Em relação à parte da medicina, isso é natural. Não vai querer trazer ao mundo uma criança com problemas físicos. Só vai dar problemas, só vai acarretar problemas. Aqui em Portugal houve um médico que, portanto, as senhoras fizeram todos os exames possíveis e imaginários e houve uma criança que nasceu sem rosto. Se nasceu sem rosto? Sem rosto. Isto foi notícia, aí, não sei se foi mundial, mas aqui em Portugal correu. E então, os médicos disseram que aquela criança tinha meses de vida e a criança já tem 3 anos. Portanto, só tem metade do rosto, mas os pais adoram aquela criança, aceitaram aquela criança, ela está a desenvolver bem, tem que fazer várias terapias, mas esse médico foi retirado da classe médica. Olha, Porque, tá vendo? além desse caso, houve outros casos que ele não detectou a deficiência da criança. Mas nós até já comentamos isso no centro. Até podia ser que mesmo que ele tivesse feito as ecografias, não fosse permitido ver a deficiência, porque aquela criança teria que nascer. Ah, ele não detectou que a criança Não estava foi com ele, problema. os exames é que não detectaram. Os exames. Ah, E nós, tendo esse conhecimento, podemos pensar que se calhar a espiritualidade é que não deixou de ser exato. detectado para essa criança nascer. E a prova é que a criança tinha nem sequer meses de vida e hoje a criança tem 3 anos. A semana passada ainda não mostraram a criança, mostram só assim a cara com o boneco, porque a criança só tem metade do rosto. E os pais felizes com o desenvolvimento da criança, a evolução que a criança tem tido, tá bem? Eles é que não permitem. Pronto, são esses os casos. Por isso, há casos e casos, não sei. Quantas vezes, Celeste, como você está comentando, eu acho muito interessante que mulheres grávidas fazendo ecografia, todo esse procedimento, aparece que a criança está com problema físico e a mãe diz, eu não vou abortar. E quando nasce a criança está perfeita. Perfeito. E acontece muito aqui, crianças com o síndrome de Down. Ok. Aparece muitas vezes na televisão e vê-se o amor e o carinho que aqueles pais têm para aquelas crianças. Por isso, são espíritos que têm que vir assim e, graças a Deus, têm pais que os recebem da forma que eles são. Pois é. Pois é. Olha só que tarefa linda. Então, eu acho melhor, deixa aqui que ainda falta pouco. Eu vou até, paramos aqui, peraí, deixa eu parar aqui. Vamos até o livro O Céu e o Inferno, para que vocês vejam como é interessante. Tá? Opa, aqui, ó. Não, sorry. Está acontecendo aqui. Eu fui buscar no Céu e Inferno, é longo, e eu sublinhei as partes mais interessantes que eu achei. Aliás, aqui, não, eu tenho o Céu e Inferno e tenho o pensamento de Emmanuel, Martim Peralta, Aborto Delituoso. Para vocês terem uma ideia, olha aqui como é. Eu fui só buscar os mais interessantes. E também tem o Céu e o Inferno. Vamos procurar, pelo menos, analisar o pensamento de Emmanuel, de Martim Peralta. O capítulo é 18º, tá? Aborto delituoso. Eu sublinhei o seguinte. Nos crimes comuns, o homem, via de regra, extermina o adversário, que lhe poderia acarretar desvantagem no desforço pessoal. No aborto delituoso, ou seja, crime,
provocado quase sempre para fugir à responsabilidade de um deslize moral. A mãe mata o próprio filho indefeso, convertendo-se em assassina do ser que as suas entranhas geravam, no mais belo e mais sublime fenômeno da vida, que é a maternidade. O ser que vem renascendo, pedindo proteção e carinho, jaz à mercê de mãos criminosas. Olha aí. Dilo Emmanuel, em dramática imagem, não tem voz para suplicar piedade e nem braços robustos com que se confie aos movimentos da reação. Fica inteiramente entregue à mãe assassina, infeliz mulher que se transforma em algoz, e do pai que se converte na cumplicidade irresponsável em desvairado homicida. Eu acho muito interessante que, pelo menos no país, quando o pai não quer nenhuma responsabilidade, a primeira coisa é isso: indicar para a namorada, o noivo, o que quer que seja, o aborto. Isso é uma coisa supernatural, que eu tenho observado e fico a pensar, quem é o mais criminoso? Ou esse crime é igual? Se os tribunais do mundo condenam, em sua maioria, a prática do aborto, as leis divinas, no seu turno, atuam inflexivelmente sobre os que alucidamente o provocam. Fixam essas leis no tribunal das próprias consciências culpadas, tenebrosos processos de resgate que podem conduzir ao câncer e à loucura, agora ou mais tarde. Nos dias atuais, essa loucura nada mais são do que transtornos emocionais, tá certo? O aborto criminoso é a negação do amor. Esmagar uma vida que desponta, plena de esperanças, impedir a alma de reingressar no mundo corpóreo, abençoado cenário de redentoras lutas, negar ao espírito o ensejo de reajuste, representa em qualquer lugar, situação e tempo, inominável crime. Assassinato frio, passível, segundo as luzes da filosofia espírita, de prolongadas e dolorosas consequências aqui, para o psiquismo humano, retornando ao que havíamos comentado anteriormente. A ignorância, o comodismo, a leviandade e o sensualismo desenfreado têm criado inconsistentes e falsos argumentos visando a justificação do ato de eliminar entes que se preparam para as lutas terrenas em busca de redenção, de aperfeiçoamento. Carência de recursos financeiros. Isso aí é o que se mais diz, que eu escuto, é impressionante. Uns falam uns. Uniões ilícitas, dizem outros. Anomalias orgânicas, o que nós estávamos comentando, que justamente tomou esse preconceitos sociais, claro, porque se as crianças estão com problemas físicos, isso, coitado dos pais e das mães. E como sofrem. É mais as mães que os pais. Os pais que abandonam as mães. E as mães criam eles sozinhos. Pois é. Não, 1000 vezes não. Tais argumentos que, no fundo, escondem outras razões, não podem justificar o crime pavoroso, o assassínio horrendo, que a insanidade e a frieza de mentes infelizes têm gerado na sombra de cogitações desumanas. Emmanuel, estudando os diversos tipos de crimes, é categórico. Todavia, um existe mais doloroso pela volúpia da crueldade com que é praticado,
no silêncio do santuário doméstico ou no regaço da natureza. Santuário doméstico, porque nós sabemos que... Por que isso? Porque se toma medicamentos, né, para ser abortado. Crime estarrecedor, continuou o querido benfeitor, porque a vítima não tem voz para suplicar piedade e nem braços robustos com que se confie aos movimentos da reação. Referimos-nos ao aborto delituoso, criminoso, em que os pais, inconscientes, determinam a morte dos próprios filhos, asfixiando-lhes a existência, antes que possam sorrir para a bênção da luz. Obstar o renascimento pelo assassinato de quem, por certo, tanto lutou por obter uma oportunidade, constitui uma das mais dolorosas e infelizes transgressões às leis do Pai. Algumas vezes é comportamento leviano, indicando falta de juízo. Outras vezes é atitude e simplesmente perversa e cínica, revelando crueldade. Em todos os casos, contudo, é ação infernal que não justifica ou junta ou não combina com os mais elementares princípios de humanidade, de amor ao próximo, de respeito ao direito da vida por Deus concedido a todos os seres. As leis humanas alcançam, em suas punições, o procedimento de casais que se acumpliciam na odiosa prática do aborto delituoso. As leis divinas, sabiamente difundidas e interpretadas pela doutrina dos espíritos, iluminada pelo Evangelho do Mestre, conceituam-no por criminosa infração à lei de Deus, nosso Criador e Pai. De uma coisa estamos certos: quando o Espiritismo houver empolgado o mundo inteiro com a sua mensagem de amor e sabedoria, o aborto delituoso será banido da face planetária. Disto não temos a menor dúvida. Eu gostaria de conversar sobre isso aqui. Temos no nosso país pessoas que são a favor do aborto. Espíritas. 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 Espírita. Eu acho que nem espiritualista pensa assim, não sei. Espíritas. É porque Maria Helena não está aí, porque senão ela ia dar exemplo. Ela Justamente estava estávamos conversando, eu não sei se caiu. Eu acho que caiu, não foi? Foi, caiu. Então, justamente estávamos conversando ontem, porque estão querendo sancionar a lei do aborto no Brasil, e conhecidos nossos, muito queridos, do centro onde eu frequentava e que ela ainda faz parte, é a favor do aborto. É complicado, né? Então, é complicado. Então, não chegaram lá para entender isso, calhar. É complicado. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Não são pessoas que esclarecidas, que não vêm o caso, pessoas formadas, universitárias, que isso não tem nada a ver com a parte educacional, e sim com aquilo que eles acham que sejam certos, né? Bom, então, ele vem dizendo: não é isso que se observa na fotografia viva dos pensamentos e atos. Creio que a irmã ainda não recebeu nem mesmo o benefício do remorso. Isso aqui, ó, aí isso se nota, foi o que a Celeste falou. Né, Celeste? Sim. Foi isso que você questionou. E eu concordo plenamente contigo. Ela fez porque pensava que fosse o certo. E ela se considera uma caridosa. Sim. Boa e pura. Boa e pura. Irada respondeu a intelectura: demônio feiticeiro, sequaz de Satã, ou seja, esse sequaz aqui, como se fosse puxa-saco, é isso. Deixa eu ver aqui porque eu coloquei.
partidário, sectário. Não voltarei jamais. Estou esperando o céu que me prometeram e que espero encontrar. Olha, não é isso que observo. Ela fala: quem me atribui essa infâmia? Minha consciência está tranquila, canalha. Empreguei a existência auxiliando a maternidade na terra. Fui caridosa e crente e boa e pura. Aí, o que ele está falando? Parece que você não se arrependeu disso. Se ela se tivesse arrependido, até era ajustada. Exatamente. Aí foi o que ele está dizendo aqui, Celeste, ó. Assumindo a atitude ainda mais firme, falou o vigilante-chefe com autoridade. Faça, então, o favor de retirar-se. Não temos aqui o céu que deseja. Estamos numa casa de trabalho, onde, aqui, os doentes reconhecem o seu mal e tentam curar-se, junto a servidores de boa vontade. A mendiga objetou atrevidamente. Não lhe pedi remédio, nem serviço. Estou procurando o paraíso que fiz por merecer, praticando boas obras. É grave. E, endereçando-nos dardejantes o olhar de extrema cólera, perdeu o aspecto de enfermo ambulante, retirando-se a passo firme, como quem permanece absolutamente senhor de si. Quer dizer, ela não estava nem um pouquinho arrependida. Acompanhou-a o irmão Paulo com o olhar durante longos minutos e, voltando-se para nós, acrescentou: observar o vampiro? Exibe a condição de criminosa. Zélia, desculpa interromper. Por favor. Portanto, ela, quando estava a pedir esse socorro, eram os espíritos daqueles a quem ela não deixou nascer, que se tornaram obsessores, não é? Não, ao redor dela estava lá, né? E ela não se dava conta. Eu não sei se ela estava em estado... O que ela sentia quando pediu socorro, eu acho que eram os obsessores que estavam, pronto, se tornaram vampirizadores. Não, ela é considerada vampirizadora, é ela. É ela? É ela. Observe em cima, aqui, o Sim, Celeste, aqui, ó. Vampiro. Observaram o vampiro. O vampiro. Ok. Pronto, mas ela também era obsediada por esses espíritos. Isso eu não posso afirmar porque eles não dizem. Mas nós sabemos as consequências, né, Celeste? Sim. Mas eles não afirmam isso. O que eles estão aqui chamando a atenção é sobre realmente os 58 abortos. Aliás, os 58 pontos negros ou pretos que eles se referem. Mas nós sabemos as consequências que isso. O que mais não me preocupa, o que me chama a atenção é que ela não está arrependida. O que eles estão aqui se referindo é que ela se acha caridosa pelo aquilo que fez. Isso é que mais chama a atenção. E ela diz, ela está em busca do céu que prometeram. Ela não se arrependeu do que fez. Aqui em cima está dizendo. Aqui, ó. Empreguei a existência auxiliando a maternidade na terra. Fui caridosa e crente, boa e pura. Então, ela não está se vendo como uma assassina. Muito pelo contrário. Pois, se calhar, quando ela aqui diz auxiliando a maternidade, se calhar refere-se mais àqueles que ela ajudou a nascer. Se calhar. Não, ela não está se referindo a isso. Não, eu suponho que seja isso, quando ela diz aqui, só nesta parte, auxiliando a maternidade. Será? Não sei. Não, eu não entendi como assim. Ela está dizendo... Ajudou a nascer. Ela não está se referindo a isso. Outros. Penso eu, não sei. Não, ela não está se referindo a isso. Ela está dizendo que
Não, eu Foi não estou a ao... dizer que ela se está a referir. Eu estou a dizer, é o que eu acho. Ah, certo. Penso, Por- não sei. O que você acha, Marinete, que ela está se referindo? Eu sou essa parte do Eu acho que auxiliar ela, da maternidade. eu acho que ela está referindo da parte do aborto. Ela fala que ela ajudou assim, num caso, as pessoas não ter muito trabalho, por exemplo, Só se for sabe? nesse Com aspecto. com essas crianças Indesejadas. que indesejadas, que não. Ah, exatamente. Uhum. Pois, tá Eu bem. acho que foi nesse sentido aí que ela falou Ah. que eu ajudei. Mas, na verdade, ela tirou a vida, ela não ajudou. 58. Uhum. Por isso que ela E já falou, estava todo já auxiliando nascido, a né? maternidade na Terra. Porque essas Uhum. jovens, elas não queriam. Eram também inexperientes, coitadas. Pois é. É o que havíamos comentado acima, né, Celeste? Aí confia nos seus próprios, nas suas médicas, nos seus médicos e abortam. Então, aqui vamos terminar. Ante o silêncio com que lhe ouvíamos a lição, o vigilante rematou. Por favor, eu gostaria que vocês prestassem atenção para que nós pudéssemos conversar sobre isso, porque esse ponto aqui é muito importante. É imprescindível tomar cuidado com as boas ou más aparências. Naturalmente, a infeliz será atendida a Loures pela bondade divina, mas, por princípio de caridade legítima, na posição em que me encontro, não lhe poderia abrir as nossas portas. Por quê, gente? Por que caridade legítima? Caridade legítima. Ela não era, ela não está, ela não é uma sofredora? E por que ele fala que está se referindo à caridade legítima? Por que ela não... Oi? Sandro? Para ser recolhida, ela tem que pedir e tem que pedir de coração, ou seja, ela tem que perceber e ela tem que, tem que pedir a Deus do fundo do coração. E ela não está preparada para esse passo. Por isso, a meu ver, é que o vigilante-chefe diz que, por princípio de caridade legítima, ele não se encontra em posição para lhe abrir as portas. Ela não reconhecia o seu erro. Mas ela tem primeiro que reconhecer o erro, para depois pedir. Pois Então, é, mas a pessoa só pede depois de reconhecer. Sim, depois de pois reconhecer. é. Então, assim, para ela, ao contrário, né? Ela acha que foi uma salvadora da pátria. Pois eu aí esse Exatamente. parágrafo não sei. Oi? Eu esse parágrafo não sei. Não, o Sandro, nós estamos justamente conversando sobre isso. Ela não reconheceu, foi o que nós estamos conversando. Ele deixou bem claro acima, aqui, ó. Foi o que o Sandro está falando. Deixa eu ir até lá. Mais para baixo. Eu não sei que ele está se referindo ao reconhecimento dos... Aqui. Deixa eu ver se é isso. Aqui. Quando abrir sua alma às bênçãos de Deus, reconhecendo as suas necessidades próprias. Então, volte aqui, reconhecendo aquilo que fez. Foi como o Sandro está falando. Estando arrependida, pedindo perdão. Aí ele está dizendo aqui, tem aí em cima, gente, eu estou procurando, porque ele esclarece bem direitinho. Ele fala sobre os trabalhadores que estão lá de boa vontade para auxiliarem. Isso é mais no fim. É.
Aqui. Todos somos espíritos endividados. Entretanto, temos a nosso favor o reconhecimento das próprias fraquezas e a boa vontade de resgatar nossos débitos. Mas essa criatura, por agora, nada deseja senão perturbar quem trabalha. Os que dizem sentimentos calejados na hipocrisia emitem força destrutiva. Ele estava percebendo a energia dela. Para que serve aqui... bom, isso aí é brincadeira dele. Então, o que ele está se referindo? O nosso favor, as próprias fraquezas de resgatar os nossos... Nós queremos... É a vontade, gente. Recorda quando nós falamos, quando se chega a um psicólogo, se o paciente não quiser o tratamento, como o psicólogo vai poder ajudar? Ele nem aceita. Ele nem aceita, porque a pessoa tem que querer. Tem que querer. Bom, passamos 4 minutos, eu vou terminar com a gravação e agradecemos a todos com muito carinho. Recebam um abraço fraterno da Casa do Caminho, na cidade de Birubiene. Até a próxima.